Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém? Vamos iniciar nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça. Soberano Deus, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, que temos de te adorar, ó Deus, e que o Senhor assim esteja, ó Deus, usando as nossas vidas para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo, ó Deus, nesse culto de louvor e adoração do Santo Nome. Que o Senhor esteja usando as nossas vidas, ó Deus, como instrumentos vivos de louvor e adoração a Ti, Senhor. Senhor Pai, com cada irmão, ó Deus, que, ó Deus, nos assiste nesse momento, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, fortalecendo, instruindo nos teus caminhos e nos teus ensinamentos, ó Pai. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vou estar lendo um texto da palavra do Senhor no Salmo 92, versículo 1 e 2. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos, capítulo 92, versículo 1 e 2. E a palavra do Senhor diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então, que nós possamos louvar o nosso Deus, né? Que é um louvor de gratidão ao nosso Deus. Como é bom render graças ao Senhor, porque nós sabemos que só Ele é digno e merecedor de toda honra e toda glória. Amém? Nesse momento, vamos estar louvando ao nosso Deus com um louvor que fala sobre santidade. Quero
Amém, irmãos? E o nosso desejo é possa conhecer, possa querer mais exalar no Senhor, né, da sua glória, ser a sua imagem, a sua semelhança, né, conforme Deus nos criou desde o princípio. E por meio de Jesus, nós podemos alcançar isso, né, que nós possamos almejar cada vez mais ter a santidade firmada no Senhor. Irmãos, nós vamos estar louvando agora um louvor que fala que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor nos convida a adorar, né, ao Senhor em espírito e em verdade, que isso possa realmente acontecer em nossas vidas. Então, vamos continuar louvando ao nosso Deus.
Irmãos, nesse momento nós vamos estar recitando o nosso tema e a nossa divisa da campanha de missões locais, amém? Vamos estar recitando o nosso tema, que é Convida 19. Então vamos lá todos, Convida 19. E a nossa divisa que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que a palavra do Senhor diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Nós possamos estar assim bendizendo ao Senhor, que os irmãos possam estar contribuindo para essa campanha de missões e que o Senhor assim esteja nos usando para a honra da tua glória. Irmãos, nesse momento nós vamos estar passando um vídeo missionário. Então os irmãos vamos assistir agora esse momento, né, um vídeo missionário. Olá, meus amados irmãos, quero saudar toda a igreja com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, estou aqui para anunciar a grande campanha de missões locais de 2020 que estaremos agora dando início. Queridos irmãos, diante de tudo que nós estamos vivendo, sabemos que a obra de Deus não pode parar. Portanto, aqui quero apresentar o tema, a divisa, a proposta e também os objetivos desta campanha. O tema é Convida 19. A divisa, Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, essa é uma grande sacada diante de tudo que nós estamos vivendo. A campanha leva o nome de Convida 19. Traz uma proposta a mim e a toda a igreja de anunciar, de cumprir o ID de Jesus, levando vida, esperança, anunciando este grande e especial convite de Jesus ao pecador. Sermos assim cooperadores na obra de evangelização com Jesus, levando as pessoas a conhecer aquele que é doador de perdão e vida, levando essa esperança até que ele venha. Amados, o primeiro objetivo da campanha: promover o avanço da obra missionária em Campo Alegre do Fidalgo, no âmbito físico e espiritual. Despertar a visão de plantar novas igrejas, abrir frentes missionárias, realizar viagens missionárias, além do mais, levantar recursos para que a gente possa elaborar todo o material de evangelização e discipulado. Levantar pessoas, voluntários, pessoas que estejam com desejo de cumprir o seu chamado. Nos quero convidar toda a igreja, vista esta camisa. Vamos avançar na multiplicação de discípulos e na plantação de novas igrejas. Vamos avançar, vamos mobilizar, vamos orar, vamos contribuir. Faça parte desta grande campanha Convida 19. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça com graça, misericórdia e paz. Vamos juntos, meus irmãos, avançar, glorificando a Deus e cumprindo a grande comissão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Agora, irmãos, vamos estar louvando mais um louvor para a honra e glória do nosso Deus. Que fala que Ele é exaltado. Então que nós possamos estar louvando ao Senhor, porque Ele é exaltado, merecedor de toda a honra e de toda a glória.
eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém? Nós possamos louvar o nosso Deus, né? Porque Ele é exaltado, Ele é o Senhor, só Ele é digno. Nesse momento, irmãos, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse primeiro momento e pedindo ao Senhor, assim, pela palavra, que o Senhor esteja, assim, abençoando que tudo possa ocorrer para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Oramos. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse primeiro momento, por tudo que aconteceu e pelo Senhor se nos direcionar. E nós te pedimos nesse momento, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, que possa, ó Deus, ser algo que venha, ó Deus, encontre aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor esteja usando, ó Deus, assim, ó Deus, a vida, ó Deus, dos pastores, que o Senhor esteja, ó Deus, no controle de todas as coisas, ó Deus. E assim nós entregamos diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, nós vamos ter uma palavra com o pastor Renato e o pastor Pedro, uma palavra missionária voltada para a igreja. Amém? Já. Olá, povo de Deus, quero saudar a todos com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse domingo para trazer uma palavra ao coração dos irmãos. E nesse dia, nós queremos trazer um convidado especial para falar sobre missões. Nós estamos diante de um grande desafio com a nossa campanha de missões locais, da qual o tema é Convida 19. A nossa divisa se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus amados, é um tempo de nós pensarmos em avançar, em crescer. E por isso nós estamos com esta grande campanha, porque nós não podemos parar. A obra de Deus não pode parar. E nós queremos, neste momento, apresentar o nosso convidado especial, que vai trazer uma palavra sobre missões, a importância de missões no geral. O nosso querido e amado amigo pastor Renato Cordeiro,
ele é natural de Curitiba, atualmente pastoreia a Igreja Batista Nova Jerusalém, na cidade de Baixa Grande do Ribeiro. Meu amigo pastor Renato, é um grande prazer tê-lo você aqui nesse momento, tê-lo você aqui conosco, participando e trazendo esta palavra à nossa igreja aqui em Campo Alegre. Graça e paz, pastor Pedro, irmã Raquel, graça e paz, a Igreja Batista em Campo Alegre do Fidalgo. É uma alegria muito grande participar desse momento missionário, tendo em vista que nós aqui também estamos em campanha de missões locais, e da mesma forma como o irmão falou, nós também estamos tentando desafiar o povo aqui que contribua com missões locais. Então, eu estou à sua disposição, caso o irmão tenha perguntas a me fazer, e depois, em seguida, para trazer uma palavra e dizer que sempre é uma alegria ter contato com o amado e saber que você tem, desde a sua juventude, como Paulo falou para Timóteo, servido ao Senhor, e da mesma forma a sua amada esposa, que já tivemos o grande privilégio de ter vocês na nossa casa em Curitiba. E as coisas são bem interessantes, né? Porque quando estávamos tão longe, vocês puderam ir lá. E agora nós estamos perto e não podemos nos ver pessoalmente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Verdade. Sim, com certeza, pastor. As coisas, na verdade, não fogem do controle de Deus. Jamais. Né? Ele é soberano, ele está no controle, e aprove o Senhor, nesse tempo, nos unir aqui, neste momento, para falar de um assunto tão pertinente para a igreja, né? Então, eu queria deixar o pastor à vontade para comunicar à igreja uma palavra a respeito de missões locais, e nesse momento você possa estar sendo usado por Deus para ministrar aos nossos corações. Amém, pastor Pedro. Eu queria ler o texto que vocês estão utilizando para o Convida, né? Convida, que é a campanha de missões da PIB de Campo Alegre do Fidalgo. Eu quero ler o texto, é um texto bem conhecido, mas a palavra de Deus ela é viva. Diz aqui, em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu queria dizer que o Senhor Jesus, ele tem um projeto maravilhoso, e dentro desse projeto, a primeira coisa que ele quer fazer é salvar vidas, salvar almas, salvar pessoas. E essa salvação, ela engloba tanto agora, nossa vida, durante o tempo que Deus permite que nós vivamos, e a eternidade, que é o mais importante de tudo. E ele encarregou nós de sermos os seus dispenseiros, seus atalaias, seus anunciadores. Ainda na quinta-feira, aqui na igreja, nós tínhamos um grupo bem pequeno, porque aqui o prefeito já permitiu, com um número bem reduzido, os cultos. E nós tínhamos aí umas 20 pessoas no culto de quinta-feira, e eu vinha pregando e dizendo que todo crente tem que entender que ele deve ser um dispenseiro, uma pessoa que deve anunciar com a sua vida o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, o santo Evangelho do Senhor Jesus. E os anjos queriam ter esse privilégio de pregar o Evangelho, mas esse privilégio foi dado a nós, a você, irmão, de Campo Alegre do Fidalgo, que está nos vendo agora nessa gravação pelo WhatsApp ou pelo Facebook. E Deus escolheu você. Você é a pessoa que será o instrumento para levar o seu vizinho, o seu amigo de escola, da faculdade,
o seu colega de trabalho, aos pés de Jesus. E Jesus, ele tem uma proposta maravilhosa, aqui no capítulo 11 de Mateus, bem escolhido para o tema, porque ele diz assim que ele quer trocar o fardo pesado, que está em nossas costas, o fardo do pecado, todo mal, todo pecado, toda maldição do pecado, pelo fardo dele que é leve. E eu me lembro, pastor Pedro e demais irmãos, de uma história onde um determinado caminhoneiro viajava pela estrada e ele tinha o costume de dar carona às pessoas. E aí, esse caminhoneiro, ele viu uma senhora com uma grande mochila nas costas, e aquela mulher estava dando com a mão, tentando uma carona. E aquele caminhoneiro parou o caminhão e viu aquela senhora e disse: senhora, a senhora vai até onde? Ela disse: eu vou até tal lugar. Aí o caminhoneiro falou: eu vou passar por lá, posso deixar a senhora pode ir comigo. E ela subiu no caminhão e ele continuou a viagem. E ele percebeu num determinado momento que aquela mulher continuava com a mala nas costas. Ele estava levando a mulher e a mulher continuava com aquela mala nas costas. E num determinado momento ele disse para aquela mulher, falou: senhora, aqui na cabine tem muito espaço, coloque a sua mala no chão, coloque a sua mala na parte de baixo aqui do caminhão, que não tem problema algum. Aí aquela mulher disse assim: não, eu não vou fazer isso porque você já está me levando, ainda ter que levar a minha mala. Então isso nos traz uma lição de como muitas vezes nós estamos levando fardos que não são nossos, que o Senhor Jesus já carregou por nós. Ele levou tudo, ele propiciou tudo que nós necessitamos para viver essa vida terrenal e a vida eterna. E muitas pessoas, às vezes, sejam elas, principalmente os não crentes, eles têm uma religião, eles não têm um relacionamento íntimo com Jesus. Para ter um relacionamento íntimo com Jesus, é preciso entregar a vida a Jesus, deixar o Espírito Santo encher-nos aos poucos, através da busca, da oração, da comunhão, da leitura bíblica, da participação nos trabalhos. E aí, então, nós vamos ter uma intimidade com Jesus. E isso vai nos proporcionar que a gente pegue todos os fardos que ainda continuam nas nossas costas e a gente coloque nas costas de Jesus, vamos dizer assim. E ele tão somente propõe aqui, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o versículo 30 diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre gosto de dizer que o fardo da religião, ele é o contrário de suave. O fardo da religião, ela é pesada, mas o fardo de Jesus, ele é leve. E a proposta de Jesus só não aceita quem é um nécio, quem é uma pessoa que não tem sabedoria, porque é uma proposta maravilhosa. E uma vez que nós aceitamos essa proposta, nós estamos engajados na obra, estamos envolvidos na obra, pastor Pedro. E envolvidos na obra, nós somos o quê? Mordomos, dispenseiros. E cabe a nós contribuirmos. Eu vejo, por exemplo, a gente tem ajudado com um valor muito pequeno para o pastor Pedro e para a irmã Raquel, desde o tempo que eles estavam lá em João Costa, mas na contrapartida, eles também, os dois, não têm deixado de colaborar com o nosso ministério, também enviando uma oferta. Isso significa que a pessoa tem uma consciência de que, na verdade, nada que temos é nosso.
Não sei se o pastor Pedro lembra, durante muito tempo as pessoas tinham o costume de colocar assim: esse carro pertence ao Senhor Jesus, esse carro é de Jesus. Só que, sinceramente, todas as vezes que eu procurei ajuda, na maioria das vezes quando tinha esse adesivo nos carros, quando as pessoas diziam assim: esse carro é de Jesus, eu chegava e dizia: irmão, eu vou precisar do teu carro para a gente fazer uma viagem missionária. Eu vou precisar do teu carro para levar uma pessoa no hospital. E a pessoa dizia: não, pastor, eu não posso. Aí eu dizia assim: mas não está escrito no teu carro que o carro é de Jesus? Então vamos usar para Jesus, né? Vamos usar para abençoar as pessoas. Assim é o nosso salário, é a nossa vida, né, pastor Pedro? Assim é, enfim, o meu desafio para a Igreja Batista em Campo Alegre do Fidalgo é que vocês verdadeiramente sejam missionários. Eu sempre gosto de falar que missões ele tem 3 aspectos. Existe aquele que vai, e aí eu gosto de ir, pastor Pedro, eu não vou fazer uso agora para não tomar mais tempo, mas lá em Romanos 10, ali está bem colocado, onde Paulo diz como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados e tal. Então, existem os que são enviados. Por exemplo, eu e o pastor Pedro, eu e a Aliceia, o pastor Pedro e a Raquel, são os que foram enviados. Se amanhã ou depois Deus disser assim para mim: olha, o teu tempo aqui embaixo é grande, acabou. Se amanhã ou depois Deus disser para o pastor Pedro e para a irmã Raquel: o tempo de vocês acabou em Campo Alegre do Fidalgo, eles vão para o lugar que Deus determinar, seja no Piauí, no Brasil ou no mundo. Não tem como fazer diferente. Então tem os que vão. Mas, se eu não posso ir, então eu não posso fazer missões? Pode sim. Outra maneira de fazer missões é através da oração. A oração é fundamental. A intercessão, ela é, vamos dizer, um dos fundamentos, uma das bases para manter o ministério de um missionário em ação. E outra forma é através das nossas ofertas. E eu apelo a você, aí de missões locais, até nós estávamos conversando esses dias com o pastor Pedro, e às vezes há uma tendência da pessoa cooperar. Por exemplo, é muito importante você cooperar com missões mundiais, é muito importante você cooperar com missões nacionais, é muito importante você cooperar com missões estaduais, mas não é menos importante, e é tão importante quanto você cooperar com missões locais, irmãos. É aonde você, em primeiro plano, você está vendo o resultado da tua oferta. Por exemplo, pastor Pedro, quando eu cheguei aqui na igreja, a igreja é uma igreja que tem mais ou menos 120 membros e tem em torno de quase 200 pessoas, que nós temos 70 pessoas para batizar. Não batizamos ainda porque estamos com o coronavírus. Pois bem, nós fizemos uma campanha para comprar um projetor. A igreja é grande, mas não tinha projetor. E aí o que aconteceu? Os irmãos cooperaram mesmo, muitos, um deu 10, outro deu 20, outro deu 100, outro deu 50, a gente foi e comprou o projetor. Ou seja, hoje quando as pessoas vão no culto, as pessoas veem ali o projetor e elas veem que aquela oferta para missões local, ela foi investida em algo que está sendo usado na igreja local. Da mesma forma eu digo, você, amado irmão aí de Campo Alegre do Fidalgo, precisa. A Bíblia diz lá, Paulo fala, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Diga para Deus assim: Senhor,
Qual vai ser a minha cooperação em missões locais nesse mês de junho? Qual vai ser a minha cooperação no Convida da Igreja Batista de Campo Alegre do Fidalgo? Mesmo que você não seja membro, mesmo que você seja só frequentador, não importa. Você está convocado por Deus, não é por mim, pelo pastor Pedro, mas por Deus, para estar dando a sua contribuição. Então, eu deixo aqui o meu apelo, pastor, para que o povo de Deus aí de Campo Alegre do Fidalgo, que ainda eu quero ir conhecer pessoalmente, realmente diga: Senhor, qual é o valor que tu queres que eu entregue no dia em que vai ser a entrega da oferta? Se Deus falar ao teu coração que você tem que dar R$50, que você tem que dar R$20, R$10, se Ele falar ao teu coração, Ele vai preparar um meio para você estar fazendo. Deixe, por exemplo, tem pessoas que gostam de tomar refrigerante, outros, lá uma vez ou outra, gostam de comprar uma pizza, outros querem ter uma carninha na mesa todo dia. De repente, deixa de comprar uma dessas coisas num dia ou dois. Se você deixar de comprar 2 Coca-Colas, aqui, por exemplo, a Coca-Cola é R$8, R$10 e 2 litros. Você vai ter 2 dias, você vai ter R$20. E além de não ter feito mal para você, você vai ter cooperado com a obra de Deus. Então, essa é a minha palavra, pastor, para a igreja, para vocês, e que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês e essa amadíssima igreja onde o Senhor tem colocado você e a missionária Raquel para serem os instrutores abaixo de Deus, abaixo do Espírito Santo, nessa obra maravilhosa. Amém. Amém. Muito bom. Palavra muito maravilhosa. Pastor Renato tem autoridade para falar sobre missões, porque é um grande missionário, né, do Senhor. Deus tem levantado ele. O pastor Renato tem feito missões no Brasil e fora do Brasil. E eu estava até compartilhando com minha esposa, dizendo: o pastor Renato, ele ora, o pastor Renato, ele mobiliza, o pastor Renato, ele contribui e ele vai, né? Amém. Então, isso é louvável, né? Glória a Deus, Pedro. Nós temos sido muito abençoados. O pastor Renato esteve conosco em outros momentos em nossa vida ministerial. Quando nós estávamos no ministério anterior, o pastor saiu de Curitiba, né, para fazer uma viagem missionária, para passar uma semana lá com a gente, pregando, evangelizando, abençoando. Foi bênção. Né? Trouxe também um indiano, né, inclusive, né, o indiano Paul Curian, depois veio novamente com a sua esposa. Então, assim, nós recebemos muito essa palavra porque sabemos que você tem autoridade para falar de missões, né? E aí, pastor, eu queria pedir, há quantos anos o pastor tem de ministério já? Fale um pouquinho sobre a sua vida ministerial, pastor. Então, eu queria dizer primeiro que o pastor Paul, esses dias ele mandou uma mensagem perguntando a respeito das igrejas que ele visitou e de você e da Raquel, a respeito do Covid. Se você ou a Raquel tinham sido, de alguma forma, atingidos. E eu tive a alegria de dizer que não, né? E graças a Deus que todas as igrejas que ele visitou e que nós conhecemos juntos, eu e ele, a gente não soube, assim, principalmente dos obreiros e da família dos obreiros, até esse presente momento, nós não estamos livres, obviamente, de acontecer. Bem, mas a pergunta que o irmão faz, eu sou evangelista há 3 anos e 32 anos de pastorado, então são 35 anos de ministério, em torno de 30 anos, aliás, em torno de 32 anos, 3 anos como evangelista, dirigindo uma pequena igreja, uma congregação,
e depois uns 29 anos trabalhando com a igreja, e depois 3 anos no campo missionário. Aí Deus nos deu a oportunidade de ir a alguns lugares, entre eles o Piauí, que foi uma alegria muito grande, e tem essa corrente tem aumentado, né? Porque aí a gente conheceu você, conheceu a Raquel, conhecemos também os pais da Raquel, que também é uma família missionária que está lá naquela região ali perto de São Raimundo Nonato, dirigindo uma congregação da Igreja Batista. Deus nos deu o privilégio de trabalhar na Índia, por alguns dias também na Tailândia, e por um ano na África do Sul, e, enfim, nas periferias de Curitiba, porque eu sempre fui pastor de periferia, que são os bairros mais humildes, mais pobres. Agora, nas 2 últimas igrejas, foram 9 anos numa igreja e 12 anos na outra. Então, foi 21 anos, quase 22, pastoreando 2 igrejas que hoje estão sendo pastoreadas por outros obreiros, porque a gente teve que deixar para ir para o campo, né? Que eu gosto de trabalhar assim bastante também em trabalho pioneiro. Amém. Glória a Deus por isso. Queridos, eu queria só deixar aqui os nossos desafios e compartilhando também com o pastor Renato, nessa campanha de missões locais, nós temos alguns objetivos. Por exemplo, pastor Renato, nós temos 2 cidades aqui próximo de nós, uma a 17 quilômetros e outra a 40 quilômetros, que não tem presença batista, né? Então, é um desafio nosso. Nós temos como objetivo realizar viagens missionárias a essas cidades, conhecer o campo, fazer algumas avaliações e, a partir daí, começar alguns momentos de evangelismo nessas cidades. E, para isso, nós precisamos da sua cooperação, para que a gente tenha recurso para isso, tenha recurso para comprar materiais didáticos, para que a gente possa ter condições de promover o reino de Deus, não só em Campo Alegre, mas também nessas 2 cidades que ainda não foram assim alcançadas, né, totalmente para a glória de Deus. E então nós temos os nossos desafios locais, que é melhorar o nosso som da nossa igreja, investir também no evangelismo aqui na nossa igreja, na nossa cidade local. Portanto, queria fazer esse desafio você, meu irmão. Invista, coopere, contribua com alegria, com amor, que o Senhor se agrada disso e o Senhor há de abençoar também a tua vida. Ei, pastor Pedro, qual é o nome das cidades para a gente estar orando também por isso, né? Capitão Gervásio de Oliveira e Lagoa do Barro. São as 2 cidades que tem próximo aqui, que ainda não foram alcançadas, ou pelo menos não tem a presença de igreja batista, e o número de evangélico é bem minúsculo, né? Então... E aí eu queria, depois peço que o pastor escreva para nós, né? Para a gente estar divulgando aqui também na nossa igreja, aqui na Nova Jerusalém, tá? Escrever o nome direitinho das 2 cidades para mim, depois você escreve e manda pelo WhatsApp. Sim, ótimo. Tá, ok, pastor. Muito obrigado pela sua presença aqui, por sua palavra. Vamos tê-lo em outras oportunidades, para que a gente possa compartilhar a palavra de Deus. Eu vou estar fazendo uma oração, pastor Pedro, pelo teu ministério e pela Igreja Batista em Campo Alegre do Fidalgo, tá bom? Vamos orar. Podemos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por esse momento tão precioso, esse momento tão maravilhoso, onde nós pudemos estar compartilhando a Tua palavra, compartilhando um pouco da nossa experiência e também ouvindo os desafios da Igreja Batista de Campo Alegre do Fidalgo e da região. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar o pastor Pedro e a irmã Raquel nesse lugar, e também cada membro, e cada pessoa que já está certa no teu coração, Senhor, que vão ofertar para
esse mês de missões. O Senhor venha abençoar abundantemente toda essa cidade, essas 2 cidades que o pastor Pedro, o Senhor mesmo colocou no seu coração para ele desafiar as demais pessoas. Eu peço a tua bênção que em breve ele possa ter a alegria de ver trabalhos iniciados nessas regiões, Pai. Oramos que o Senhor mande chuva e mande chuva de bênçãos financeiras, e que as pessoas, ao receberem essas bênçãos financeiras, não esqueçam de forma alguma de contribuir com a tua obra. No nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe, pastor. Amém. Até mais. Um abraço a todos. Até. Tchau. Amém.